Isto é da Associated Press de ontem. Trump disse à Ucrânia que ela não tinha cartas na mão, e então Kyiv levou a guerra para a Rússia. Sobre os detalhes disso, a matéria diz que Kyiv intensificou uma campanha de ataques de maior alcance dentro da Rússia, em áreas que Moscou tomou. Aumentou a produção de armas, mirou as defesas aéreas russas e atingiu infraestrutura petrolífera e depósitos de grandes varejistas, numa tentativa de garantir que os russos comuns sintam o impacto do conflito. Grande parte disso é por si só precisa, porque eles certamente fizeram essas coisas, atingiram esses alvos. Mas a verdadeira questão é, isso leva ao fim da guerra ou a uma mudança na direção da guerra, afastando-a de Moscou e aproximando-a de Kyiv? De modo que em algum momento Moscou diga, sabe de uma coisa, dói demais. Acho que vamos ter que chegar a um acordo nos termos de vocês. O que você acha? Acho que estamos falando de uma redução de 38, 40% na capacidade da Rússia de refinar óleo e petróleo para vários produtos. Ou estamos falando da redução registrada 1 ou 2 semanas atrás. Isso não prejudicou muito a Rússia. Grande parte desses danos é reparada rapidamente. Sabe, as refinarias são estruturas muito grandes e muito robustas. Não são facilmente destruídas. Francamente, exige um esforço muito maior do que os ucranianos conseguem mobilizar. Mas dito isso, isso teve impacto na tomada de decisões nos mais altos níveis em Moscou? Acho que essa é a verdadeira questão. Sabe, conversando com pessoas que voltam da Rússia e lendo o que é traduzido da mídia russa e da televisão deles, eu diria que os russos estão, de forma generalizada, muito irritados. Não com o presidente Putin, estão irritados com o que está sendo feito contra eles. E cada vez mais eles culpam o Ocidente, porque sabem que os ucranianos não conseguem fabricar essas armas, e não fabricam. Eles pegam componentes que vêm do Ocidente, montam esses sistemas, às vezes os modificam, às vezes não. E então os lançam, sistemas não tripulados, semelhantes aos que os iranianos produziram. E também estão lançando mísseis táticos, na verdade não táticos, de médio alcance. E algumas pessoas dizem que eles vão conseguir mísseis de longo alcance. Se conseguirem mais uma vez, isso terá de vir da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, possivelmente de outros países. Isso é muito perigoso. Felizmente para nós não temos um homem mau no Kremlin. Ele é muito mais equilibrado e racional do que damos crédito a ele por ser. Ele não tem interesse em uma guerra com o Ocidente. Ele quer fazer negócios com o Ocidente. Ele quer acabar logo com isso. Ele quer ter certeza de que quando a guerra terminar, ele e os europeus ainda possam fazer negócios entre si. Estamos chegando muito perto de uma mudança política radical em lugares como Alemanha e França. Deixe-me parar um minuto e falar sobre isso. Houve reuniões, fora da Alemanha, em países terceiros, entre russos e social-democratas. É preciso entender que o Partido Social-Democrata é um dos mais antigos da Alemanha. Ele remonta às décadas de 1860 e 70, e agora eles estão considerando discretamente uma possível aliança com a alternativa para a Alemanha. Algo que todo mundo diz ser impossível e que jamais poderia acontecer. Bem, eles estão repensando isso porque chegaram a um ponto em que, no contexto da política futura, são quase irrelevantes. E historicamente, os social-democratas sempre foram muito mais, não quero dizer pró-soviéticos naquela época, mas certamente mais compreensivos com Moscou naquele momento. E acho que mesmo agora, em particular, estão mais dispostos a fazer negócios com Moscou do que os outros. Esse tipo de coisa pode mudar tudo da noite para o dia. De repente, isso poderia tirar a Alemanha de toda essa confusão. E os alemães estão fartos. Há fortes correntes favoráveis a sair não apenas da União Europeia, mas também da OTAN. Então ainda acho que há disposição em Moscou para esperar por isso. Macron, sabe, é espantoso que ele ainda esteja onde está. Não sei por quanto tempo mais ele ficará lá. O ponto é que estamos esperando esse tipo de convulsão que está por vir se manifestar. Acho que isso está a caminho.
Nós vamos testemunhar isso. Isso vai mudar as coisas. E a questão é, Moscou consegue exercer a contenção e a paciência de que precisa para chegar lá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele já tem concentrações de forças que podem deslocar muito rapidamente para tomar Odessa e também Kharkov. E acho que eles gostariam de fazer isso antes de avançar sobre Kiev. E entrar em Kiev não é algo que eles necessariamente queiram fazer. É algo que se sentiriam obrigados a fazer, porque não há garantia de que qualquer acordo que alcancem com qualquer governo em Kiev, agora, vá produzir algo em que possam confiar no futuro. E eles simplesmente não querem voltar à guerra daqui a 5, 10 ou 15 anos. E sabe, Luke, algumas coisas bem práticas avançando nessa direção. Você mencionou Odessa. Isso só mostra como a guerra aérea continua. Isso foi anteontem, quando houve um ataque massivo contra Odessa. E ela praticamente já deixou de funcionar como um porto de águas profundas eficaz no Mar Negro. Então, isso continua. E isso acontece ao mesmo tempo que o que está ocorrendo na capital, onde agora nem há mais a pretensão de que eles tenham qualquer defesa aérea. Eu estava falando com alguém que conheço, que tem acesso direto, até mesmo a níveis do governo na Ucrânia. E essa pessoa disse, olha, se você está vendo isso em Kiev, pode imaginar como é em todos os outros lugares, especialmente na linha de frente. Eles não têm defesa para nada. Em algumas áreas, dizem que recebiam algo como um míssil Patriot por dia, o que obviamente não significa nada em termos de defesa aérea. Disseram que contra as bombas planadoras que a Rússia tem, não há defesa. Nem os Patriots atingem esse tipo de alvo. Então eles estão totalmente indefesos no ar, seja contra aqueles drones, agora contra mísseis. Onde isso vai deixar a Ucrânia? Com base em que alguém como a Associated Press diz, sabe sim, Kiev levou a guerra até a Rússia, e isso vai funcionar. Quando pelo menos a Rússia tem defesa aérea e consegue derrubar a maioria das coisas enviadas para lá. Como isso funciona? Bem, isso torna a Ucrânia ingovernável. Transforma o país em uma pilha de escombros, destrói o que resta da agricultura, a pouca indústria que eles têm, e assim a Ucrânia se torna um estado morto. Acho que já é um país zumbi. Tem uma fachada de governo, está atolado em mais corrupção do que sequer conseguimos imaginar. Acho que os europeus, especialmente os que vivem na fronteira, os poloneses, sabem disso. É por isso que a atitude na Polônia mudou tão radicalmente. É por isso que o governo polonês agora diz que não haverá mais ajuda, seja na forma de orientação polonesa, apoio ou assistência militar. Acho que os húngaros entendem isso. Os eslovacos também. Esses são os países que fazem fronteira com a Rússia. Agora, quando você vai à Lituânia, que faz fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia, é um pouco diferente. A Ucrânia permaneceu firmemente, violentamente anti-russa. Isso remonta à Segunda Guerra Mundial, como tantas coisas, e nós não entendemos isso. Mas a questão é a seguinte: sim, essa guerra vai acabar. Ela vai acabar quando, de repente, ninguém mais enviar nada à Ucrânia, porque não haverá ninguém lá para receber isso, além de algumas pessoas de mãos estendidas, ansiosas para entrar num avião e mandar quaisquer fundos que você tenha dado a elas para bancos no Chipre, na Albânia ou em algum outro lugar. Então é assim que isso vai acabar, infelizmente. Enquanto isso, os russos têm as cartas na mão. Eles podem agir de forma decisiva quando quiserem agir. Eles precisam lidar com o fato de que fornecemos aos ucranianos o mesmo tipo de inteligência e vigilância aérea, não exatamente igual, mas certamente substancial, o que permite que eles lancem de tempos em tempos armas de precisão contra os russos e causem algum dano. É o suficiente para vencer a guerra? Não. Mas às vezes é o bastante para ser mais do que um incômodo. Só que neste momento parece que os russos têm defesas muito boas ao longo de toda a frente e, como consequência, estão avançando. O problema para os russos, como você destacou, está atrás da frente. É a própria Rússia. Você está tentando defender uma frente de 1.000, 1.100 milhas.
E eles têm muito mais defesa aérea e antimísseis do que nós. Mesmo assim, é muito difícil fazer isso. E é por isso que muitas dessas coisas conseguem passar. Agora, há um novo desdobramento aqui. Segundo a imprensa ucraniana, o Kyiv Post, não é apenas que a Ucrânia agora já não tem mísseis defensivos para derrubar mísseis balísticos e hipersônicos vindos da Rússia. Aparentemente, a Rússia também está aumentando sua capacidade ofensiva ao mesmo tempo. Então, em breve, a Rússia poderá lançar 200 mísseis balísticos em um único ataque, em vez dos cerca de 70 que vinha lançando ultimamente, porque sua capacidade está crescendo. A situação não está nem piorando mais, ela continua escalando. O que isso diz a você sobre o rumo desta guerra? Talvez sobre como ela possa ser na Ucrânia durante o restante deste ano. Os russos poderiam de fato concentrar mais poder de fogo do que isso. A razão de não terem feito isso é que estão mantendo muita coisa na reserva, porque ainda existe essa crença na Rússia, até mesmo em Moscou, de que os europeus talvez possam tentar intervir no oeste da Ucrânia. Que forças da OTAN, vindas dos países bálticos, da Polônia, da Eslováquia ou, mais provavelmente, da Romênia, possam entrar no oeste da Ucrânia. Eles estão mantendo muitas tropas na reserva. Sabe, eles aumentaram drasticamente o tamanho de suas forças. Já passam de 1 milhão de homens, têm o equipamento, e muita gente está treinando neste momento como resultado de uma convocação recente. Eles podem concentrar mais forças, mas ainda estão mantendo isso na reserva. E, de novo, tudo isso remonta a Donald Trump. Se Donald Trump, como líder da OTAN, acreditasse em qualquer coisa que disse, essa guerra já teria acabado há muito tempo. Mas acontece que ele não acredita. No fim das contas, ele se revelou um monstro sem dentes, por assim dizer, em vez de ser a grande besta gargantuesca que todos na Europa achavam que ele era. Ele é alguma versão do monstro das bolachas. Nada mudou. Ele não está realmente no comando, porque as mesmas pessoas que estavam lá sob Biden e que estavam lá antes de Biden, na verdade sob Obama, não tantas, mas quase. E voltando ao governo Bush, os mesmos tipos de pessoas chegaram ao topo e agora controlam as coisas. E elas querem que a guerra com a Rússia continue. E querem que continue a guerra contra o Irã e contra qualquer outro país no Oriente Médio que se oponha à expansão israelense. Então essa é a tragédia. Dan, você precisa se controlar, Dan. Estava sem conexão. Desculpe por isso. Eu não percebi que estava sem conexão. Quero passar os últimos minutos que temos aqui falando de algo que é, de certa forma, doméstico. Eu sei que é um tema ao qual você dá muita atenção, a formação das nossas Forças Armadas. Há este artigo, na The American Conservative, da Kelly Vlahos, uma amiga em comum. As reformas de Hegseth nas universidades militares vão longe o bastante? Hegseth chegou e aparentemente estava muito animado para combater a cultura woke e um monte de coisas desse tipo. Mas isso vai longe o bastante? E esse, de fato, o foco certo. Bem, é algo que merece atenção, mas precisa haver uma estrutura estratégica mais ampla para isso, e ela não existe no momento. É meio interessante. Eu achei ótimo que ela tenha usado a expressão universidades militares, porque eu e muitos dos meus colegas que conhecem a Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, já deixamos há muito tempo de chamá-la de Academia Militar. Ela não é. É uma universidade onde rapazes e moças usam uniformes e assistem às aulas juntos. É basicamente isso. A missão original da Academia Militar era formar oficiais para o Exército Regular. A nova declaração de missão fala em líderes para a América e todo esse tipo de bobagem. Acho que todas as academias militares se transformaram nesse tipo de universidade. E a pergunta é, precisamos deles? Não tenho interesse em financiar 4 anos de formação de pessoas
em universidades, entre aspas, militares. Quero voltar ao ponto. O que estamos tentando obter com isso? Qual é o objetivo? O que estamos extraindo disso? Então essa é uma parte. A outra é, nos níveis mais altos, o que estamos fazendo para transmitir conhecimento realmente útil? Ciência, tecnologia, operações militares, arte operacional, todas essas coisas. Bem, o problema é que não responsabilizamos ninguém, Dan. Se você aparece, você se forma. Agora, sempre há algumas pessoas que não se formam, 1 ou 2 indivíduos, geralmente por razões que não têm muito a ver com desempenho. Às vezes tem, mas digamos que dos 285 que ingressam na Universidade Nacional de Defesa, os 285 normalmente se formam. 285 routinely graduate. Who are we kidding? A quem estamos tentando enganar? Isso é realmente um curso de instrução? Será que algo está mesmo sendo aprendido? Outra questão é que temos muitas escolas de guerra voltadas para uma única força. Bem, eu não acho que a guerra conduzida por uma única força seja viável hoje em dia. E acho que o maior problema que temos é que não há ênfase nem compreensão suficientes sobre como as verdadeiras operações integradas precisam ser no futuro. Ainda vivemos sob a Lei de Segurança Nacional de 1947, que consagrou, na verdade, a forma como as forças lutaram na Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos como achavam que ela tinha sido travada. Foi por isso que Eisenhower se opôs a ela. Muitas pessoas não gostaram, porque ela piorou as coisas. Não melhorou a situação. As burocracias no nível das forças assumiram o controle, e o resto é história. O Congresso não se importa. A única coisa que lhes interessa é para onde vai o dinheiro. E eu me beneficio disso. Meus eleitores se beneficiam, meus doadores, eles não estão nem aí. Eu ouvi um senador simplesmente detonar Pete Hegseth. Você pode dizer o que quiser sobre Pete Hegseth. Qualquer pessoa que seja secretário de defesa vai ser alvo de críticas de tempos em tempos. É óbvio que ele disse algumas coisas que provavelmente foram infelizes, mas ele não é responsável por tudo que vocês estão vendo agora. Ele não entrou naquela instituição e alguém chegou até ele com um manual na mão dizendo: Senhor, aqui está o seu guia e o senhor precisa analisar os níveis de prontidão das Forças Armadas em todas as forças. É preciso analisar as forças de combate, os pacotes de capacidades voltados para a missão. É preciso analisar os vários programas de modernização e o que temos no nosso arsenal, o que temos em solo, Força Aérea, Marinha, Exército e Fuzileiros Navais, e entender para que realmente estamos preparados, que tipo de guerra podemos ou não podemos travar, e qual foi o impacto dos últimos 30 anos. Certo, ninguém fez isso. Ninguém fez. Ninguém faz isso. E, na maioria dos casos, o que o secretário de defesa faz? O que o secretário de uma força faz? Ele aparece, Dan, e preside. Dão a ele um chapeuzinho engraçado, escrito SecNav, e colocam estrelinhas nele. Ou um chapeuzinho engraçado escrito chefe e SecDef, ou alguma outra porcaria dessas. Então ninguém foi chamado para analisar nada. Tudo o que pedem é um orçamento com dinheiro. Aí ele vem e diz, bem, sabe, as guerras custam muito dinheiro. Bem, a culpa é sua, porque você perdeu a guerra. Certo. Bem, ele teve um papel nisso. Ninguém vai contestar isso. Mas quem você está tentando enganar, senador? O que você fez? Você liderou alguma ofensiva recentemente contra guerras ilegais? Você levantou alguma questão constitucional? Ótima, Xanding. O que você sabe sobre as Forças Armadas? O que você sabe sobre quem as comanda? Como essas pessoas chegam lá? Você não sabe. Você não sabe nada sobre essas chamadas universidades e sobre como elas são inúteis. Quem diabos estamos tentando enganar? Isso não é profissional. Posso levá-lo a alguns lugares surpreendentes. Eu poderia levá-lo à Polônia e mostrar uma verdadeira academia de Estado-Maior. E poderia mostrar verdadeiros alunos de Estado-Maior. E você entenderia que provavelmente 10% dos alunos vão ser reprovados. Eles não vão passar no curso, nem se tornar oficiais de Estado-Maior. Vão voltar ao serviço sem prejuízo. Você não é um oficial de Estado-Maior.
Você é um oficial de tropa muito bom e continua na disputa por futuras promoções, mas não é um oficial de Estado-Maior. Você não recebe essa designação. Então, depois de 2 anos, sentimos muito, até mais, adeus, boa sorte. Nós não temos um sistema assim. E a razão de não termos é porque as pessoas que estão nele não querem isso. Quando eu me sentava ao lado de pessoas no Staff College de Leavenworth, e eram pessoas legais, eu diria que pelo menos metade do grupo com que eu estava não tinha nada que estar ali. Essas pessoas estavam tendo dificuldade para entender como redigir uma ordem de operações. Tá brincando? Isso é insano. E elas diziam, bom, você entende tudo isso, precisa vir nos ajudar. E os líderes dos grupos de Estado-Maior diziam, você precisa entrar lá e ajudar. O que é isso? Olimpíadas especiais nas Forças Armadas. Isso é revoltante. Isso é um absurdo. Mas isso vem acontecendo há anos. E muitos desses caras acabam virando generais. Porque como é que se chega lá? Bem, você chega lá sem nunca balançar o barco. Nós sabemos disso. Então, na hora de escolher pessoas, o que se escolhe? Escolhem-se pessoas não com base no que fizeram de especialmente impressionante ou excepcional. Escolhem-se com base no que elas não fizeram. Você nunca ouviu essa expressão? Eu sei que já ouvi isso em várias forças. Bem, ele comandou com sucesso em todos os níveis. E em certo momento todos nós sentamos ali e rimos da... Quem diabos estamos querendo enganar? Sabe, é uma piada. Tudo isso precisa ser enfrentado. Este governo não consegue fazer isso. Sr. Doug, vou fazer a pergunta óbvia. Quem é qualificado para fazer essas perguntas, além do senhor? E claro, o senhor já escreveu uma porção de livros sobre isso, e quem quiser pode ler, porque a estrutura está toda ali. Mas quero dizer, se não escolherem o senhor, ou melhor, uma pergunta melhor, existe alguém que tenha capacidade ou conhecimento sequer para abordar essas questões? Sim, existem, tanto civis quanto militares. Com certeza existem. Mas é preciso se dispor a identificar essas pessoas. Depois, reuni-las. Protegê-las de todos os ataques que virão de fora. Isolá-las e dar a elas tempo e apoio para elaborar as alternativas. Em outras palavras, para encontrar as soluções certas e, no fim, estabelecer uma nova estrutura e um novo sistema. Foi isso que os britânicos fizeram de 1905 até por volta de 1912, sob um novo secretário de guerra, depois da Guerra dos Boeres. Porque, embora tenham vencido a Guerra dos Boeres, tiveram de mobilizar 250 mil soldados britânicos para enfrentar e combater, em qualquer momento, no máximo cerca de 35 mil boeres. E tiveram um desempenho ruim, certo? Eles venceram porque tinham os recursos, tinham os números e, no fim das contas, conseguiram abrir campos de concentração e colocar neles mulheres, crianças e idosos boeres. Mais de 70 mil deles morreram de fome e de doenças. Foi assim que venceram a Guerra dos Boeres. Agora, meu ponto é que ele sabia disso. Era um homem chamado Richard Haldane, um homem muito brilhante e, aliás, advogado, sem nenhuma experiência militar. Mas ele sabia que isso precisava mudar. E havia também várias pessoas fardadas que reconheceram isso. Eles fizeram barulho muito bom. E aquele exército que surgiu disso acabou lutando muito bem em 1914. O problema é que era um exército preparado para tudo, menos para uma guerra no continente europeu contra os alemães. Então todos morreram, mas lutaram bem. E depois foram substituídos por, milhões de soldados cidadãos que fizeram o melhor que puderam. Mas acabaram como os nossos soldados cidadãos durante a Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. Mas, mais importante, durante a Guerra Civil. Então, perguntaram ao Grant, e depois disso eu paro de falar, perguntaram ao Grant, por um jornalista, de qual unidade ele mais se orgulhava de ter servido ao longo da carreira. Isso foi muito tempo depois de ele ter se aposentado. E ele respondeu, o exército de Zachary Taylor na Guerra Mexicano-Americana.
E esse homem ficou chocado. Então passou a falar do fato de que o exército de Zachary Taylor era uma força profissional. A maioria dos soldados que tínhamos era profissional. Recebíamos reforços, mas o núcleo do exército era uma força profissional e eles eram brilhantes. Conseguíamos superar os mexicanos, conseguíamos manobrar melhor do que eles, embora eles sempre nos superassem em número, numa proporção de 3 ou 4 para 1. E então ele disse, bem, vocês precisam entender. E a guerra civil? Ele respondeu, precisamos entender que aqueles eram soldados cidadãos. Eram homens bravos, corajosos e bons. Mas não é a mesma coisa que uma força profissional. But it's not the same as a professional force. And what happened during the Civil War? How many... E o que aconteceu durante a Guerra Civil? Quantos homens perdemos em ataques frontais no último ano e pouco da guerra para conseguir encerrá-la? E as pessoas costumavam chamar Grant de açougueiro. E, claro, o que ele sabia era, o que mais podemos fazer? Eu só tenho um número limitado de profissionais treinados. Só posso fazer até certo ponto. Agora meu argumento é que não queremos isso no futuro, mas precisamos pensar com muito cuidado em como esse futuro deve ser. E acho que o que o secretário Hanks sugeriu não tem nada de errado. O problema é como fazer isso. E lembrem-se, nenhuma dessas instituições, nem as pessoas que as comandam, consegue se reformar por conta própria. Certo, isso é um fato. E eu não sei como vamos colocar ali alguém que seja qualificado. Fico contente em saber que há outras pessoas, mas vamos ter que fazer alguma coisa para começar a promovê-las. E isso exige alguém no topo disposto a fazer isso. E até agora não temos essa pessoa. Então vamos ter que torcer para que ela apareça, e não apenas o sujeito que está no topo. Infelizmente, você precisa ter o Congresso a bordo. E são pessoas sem interesse nem compreensão. Isso é uma má notícia. Mas você precisa colocá-los a bordo, porque se não apoiarem, podem sabotar tudo. Eles não vão. E a única outra alternativa é sermos esmagados em alguma guerra futura contra algum adversário de poder comparável. E essa é a única forma de expor isso, pelo menos historicamente. É a única outra coisa em que consigo pensar, e eu gostaria de evitar isso. Mas, pelo menos, temos o plano e o foco que você nos indicou. Somos muito gratos por isso. Muito obrigado, Doug. Certo, obrigado, Dan. E nós agradecemos a vocês. E também lembrando, Warrior Diplomacy, para que vocês possam ver muito mais do Coronel Doug por lá. Ele também tem vários livros publicados. Não sei se estão em algum lugar no site, mas vocês podem ir à Amazon para ver alguns daqueles livros que mencionei. Mas é isso que vocês podem acompanhar regularmente. Warrior Diplomacy, de Douglas MacGregor. Muito obrigado, pessoal. Daqui a cerca de 1 hora estaremos com Marjorie Taylor Greene e isso vai ser realmente interessante. É a primeira vez que ela participa do programa. Depois, Rich Barris, o pesquisador de opinião que está frequentemente na Casa Branca, realmente sabe o que os números dizem. E se vocês querem saber a verdade no terreno, acompanhem hoje às 3 da tarde, Rich Barris. Vejo vocês lá, no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores, e há uma razão para isso. Não queremos ter que bombardear vocês com um monte de anúncios. Cliquem no botão de curtir e tal, e claro, hangem nisso alguém que vocês amam. And of course, share this with somebody you love.